Podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos. A edição de agosto deste programa conta com o patrocínio master da Valmet, líder global no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. A visão da Valmet é ser campeã em atendimento aos clientes e, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma combinação única que oferece tecnologia de processos, automação e serviços com mais de 200 anos de experiência industrial. Esse é o Valmet Way to Serve, para acompanhar os clientes ao longo do ciclo de vida. Eleve você também suas operações a um novo patamar com a Valmet. Está no ar o podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E vamos falar neste programa sobre os destaques editoriais da edição de agosto da Revista o Papel, começando com as participações dos executivos Odivan Karnim e Henrique Zugman, da Irani Papel e Embalagem, empresa que é nossa reportagem de capa e que completou 80 anos de grandes conquistas e muito sucesso. E teremos também participações dos colunistas Jaqueline Leal, que assina Carreiras e Oportunidades, Bruno Moraes, da coluna Liderança, com a convidada Juliana Scarpa, ambos da consultoria Falcone. E ainda contaremos com a presença neste podcast dos colunistas Pedro Vilas Boas, que irá nos contar sobre como anda o segmento de papéis tixo, e ouviremos o professor Carlos Baixa, em sua análise dos indicadores de preços. E além destes convidados mais que especiais, caros ouvintes, teremos aqui conosco também Gabriela Rodrigues Nichini, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Minas Gerais, que representa os autores do artigo técnico Minimização do tempo total de setup entre lotes em uma máquina de papel cartão, elaborado por ela e demais autores com profissionais da Klabin. Acompanhem ainda conteúdos sobre reportagens especiais, como as matérias sobre os 50 anos da Bookman no Brasil e o projeto BioCMPC, e dicas de leitura como a entrevista do mês, com Robert Moon, engenheiro de pesquisa e materiais do USDA Forest Service, e artigos sobre energia e gestão empresarial. Feita essa introdução geral sobre o que os senhores e senhoras vão ouvir no nosso programa, vamos em frente. A comemoração dos 80 anos da Irani Papel e Embalagem, uma das principais fabricantes de papel e papelão ondulado do Brasil, estampa a capa da edição de agosto da revista O Papel. A trajetória já longeva da Companhia de Santa Catarina teve início em um período em que o setor também começava a ganhar força na indústria nacional. Hoje, com toda a bagagem competitiva que acumulou nestas 8 décadas de atuação, a Irani vive uma nova fase. Em 2020, migrou para o novo mercado da B3, tornando-se a primeira indústria de papel e embalagem a integrar o seleto grupo de organizações empresariais que apresentam o mais elevado nível de governança corporativa da Bolsa Brasileira. Odivan Karnim, diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Irani, conta para os nossos ouvintes como foi o processo que resultou neste importante marco para a companhia e enumera quais vantagens ele traz. É um prazer poder falar aqui para vocês da Revista O Papel, nesse podcast, e contar um pouquinho da história recente da Irani. Nós migramos para o novo mercado da B3 em dezembro de 2020, depois de fazer uma oferta pública de ações, o que nós chamamos de re-IPO, uma vez que a Irani já era companhia aberta, listada desde 1977, porém tinha pouca liquidez. E em 2020, então, nós conseguimos fazer uma oferta pública, capitalizar a companhia e migrar para o novo mercado, que é o mais elevado nível de governança corporativa das empresas no Brasil. Essa jornada ela é longa, nós melhoramos a governança durante vários anos, na última década. Em 2020, enfim, conseguimos fazer o re-IPO, captando recursos para adequar a estrutura de capital da companhia e viabilizar um novo ciclo de investimentos. Hoje a companhia tem uma estrutura de capital ótima, onde viabiliza vários ciclos de investimentos, né, a partir desse re-IPO que foi feito em 2020, e conta com essa governança diferenciada, em que nós temos um conselho com 2 conselheiros independentes, comitê de auditoria e todos os itens que o regulamento do novo mercado da B3 exige. Isso coloca a Irani numa posição de competitividade
muito diferenciada no setor, porque nos permite acesso a fontes de financiamento para os nossos investimentos das mais diversas possíveis e principalmente no mercado de capitais, que é onde tem a maior fonte de recursos e uma importante engrenagem da economia de mercado. Então nós, a partir de agora, conseguimos fazer vários investimentos, fazer a companhia crescer, prosperar, graças a esse passo importante que foi dado em 2020. Além de ter ampliado as possibilidades para a concretização do novo ciclo de investimentos da empresa, Henrique Zugman, diretor dos negócios papel e florestal da Irani, ressalta a importância de praticar uma governança corporativa em seus mais altos níveis. Ter uma governança bem estruturada é a chave para a tomada das melhores decisões, além de uma relação muito mais transparente com nossos acionistas. Neste ciclo, estamos sempre reforçando o cuidado à vida, pois este é o primeiro valor da gestão da Irani, além do foco ambiental, utilizando os recursos naturais de forma adequada. Este ano, a Irani está completando 80 anos e já estamos colhendo frutos da migração, como, por exemplo, o upgrade do rating pela S&P para BRAA. Assumimos ainda mais compromissos ESG para o ciclo 2021-2030 e, além disso, nossos projetos de expansão da plataforma Gaia estão em pleno vapor, aonde aumentaremos nossa capacidade produtiva, reduziremos custos e seremos autossustentáveis em energia. E para conferir todos os detalhes que os executivos da Irani adiantaram sobre a plataforma Gaia e as demais frentes estratégicas adotadas pela empresa, não deixem de ler a matéria de capa da edição de agosto da O Papel em revistopapeldigital.org.br. Seguindo com o nosso programa Revista o Papel em Minutos, o assunto agora, que também diz respeito às empresas, mas com foco em recursos humanos, é o aprendizado contínuo voltado à gestão para resultados. E neste contexto, nossa colunista Jaqueline Leal, de Carreiras e Oportunidades, destaca que o tema da vez é Lifelong Learning, que fala sobre o estilo de vida das pessoas que adotam um modelo de aprendizagem ao longo da vida. O nome pode soar como novidade, contudo, esse modelo surgiu pela primeira vez em 1970, mas foi em 1990, na era dos millennials, que o jeito de pensar voltou a ser falado, e o convite para a incorporação do termo em nosso mindset surgiu. Então vamos conversar com a nossa querida Jaqueline Leal sobre o tema. E em seguida com o colunista Bruno Moraes, que assina a coluna Liderança pela Falcone mensalmente na revista O Papel e que trouxe como convidada a consultora Juliana Scarpa para contribuir com as reflexões sobre o lifelong learning e a gestão para resultados. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação em nosso podcast Revista O Papel em Minutos, da edição de agosto. E começo perguntando, qual a importância do lifelong learning neste momento, como os colaboradores podem assimilar este conceito e as lideranças praticá-lo no exercício de suas carreiras? Olá, Patrícia, obrigada pelo convite para estar aqui falando para os ouvintes do podcast da BTCP a respeito de um tema tão importante que é o lifelong learning e que foi assunto do meu texto da coluna Carreiras e Oportunidades, que eu escrevo para a revista O Papel. Falar sobre lifelong learning é muito útil para este momento, né, que nós estamos vivendo, principalmente esse momento tido como pós-pandêmico, apesar de que ainda estamos, né, na pandemia e tendo efeitos ainda bastante negativos dela, eu percebo uma retomada dos negócios e aquecimento do mercado de trabalho. Porque esse tema é um tema que fala a respeito do estilo de vida das pessoas que adotam um modelo de aprendizagem que nunca para, um modelo de aprendizagem que acontece ao longo da vida e não um modelo tradicional e apegado, vinculado somente aos espaços de educação tradicional, como por exemplo a escola, né? Bem, com esse novo conceito, a gente começa a ter que mudar a nossa mentalidade para poder enxergar as possibilidades de aprendizagem em basicamente tudo aquilo que a gente vivencia, sejam nas relações com as pessoas mais novas, com as pessoas mais velhas, sejam numa experiência de vida que nos colocou de frente com uma situação onde foi preciso pensar, onde foi preciso usar da nossa criatividade para poder encontrar novas respostas, né? E por mais que o termo não seja tão novo assim, seja um termo que está no mercado desde 1970, foi apenas em 1990, na era dos millennials,
que esse jeito de pensar tomou espaço, né, e caiu de fato no gosto das pessoas. Você me perguntou um pouquinho a respeito de como esse conceito vai ser, né, assimilado pelos colaboradores. Bem, primeiro, ele é muito importante e, claro, que é esperado que devagarzinho não só a organização, o setor de RH, os líderes, né, tenham a noção do impacto desse estilo de pensamento nas vidas deles e na carreira deles. Mas é também importante que os colaboradores comecem a pensar nas suas carreiras de uma forma diferente a partir de então. Claro, vocês devem estar aí pensando, mas será, Jaqueline, que esse tema é um tema novo? A gente já não é convidado para estar aprendendo o tempo todo? E aí eu digo para você que sim, você não está errada, a gente tem sido sim convidado para aprender o tempo todo. A questão é que a chegada do termo, ele nos dá um ultimato. Ele nos diz, olha só, colaborador, olha só RH, olha só empresa, olha só líder. Ou vocês mudam esses conceitos agora ou vocês vão ficar para trás. Então, se os colaboradores começam compreendendo que isso aqui não é uma necessidade da organização, mas sim uma necessidade do mercado de trabalho e que para que eles permaneçam empregáveis, eles precisam fazer com que essa competência, essa soft skill esteja sendo bem cuidada, eu acredito que isso já é um primeiro bom passo. E aí em seguida você me pergunta, no nível de gestão, como que o líder pode praticar isso na sua carreira? E aí eu começo a pensar um pouco do quanto que a gente tem experiências práticas diárias de aprendizado e o quanto que a gente desperdiça essas oportunidades por vários aspectos. Primeiro, por acreditar que eu não aprendo com o meu funcionário, que eu sou o cara que devo ensinar. Então tem aqui, às vezes, nas relações de liderança colaboradora, uma postura até de prepotência, onde o meu ego ele fica acima dessa relação. E aí eu acabo me fechando para o aprendizado. Um outro ponto é achar que aquela experiência específica é muito boba, que eu não deveria nem me meter, isso é coisa de RH lidar, por exemplo. Então esse é um outro mito que deve ser desmistificado. Gestores, líderes, eles trabalham para pessoas, eles trabalham para cuidar de assuntos de pessoas. Se eles não estão dispostos emocionalmente para fazer isso, eles devem desistir da carreira de liderança, porque isso aqui é o ônus e o bônus da gestão. Então, a prática ela vem a partir de coisas pequenas, como conversas, trocas, aquele horário do almoço, a reunião da semana, a reunião quinzenal, o DDS, o diálogo diário de segurança dentro da fábrica, vem no cafezinho e talvez perguntas como, o que a gente pode aprender com essa situação, perguntas como essa aqui, elas possam ser o nosso grande pulo do gato para que a gente tenha o aprendizado extraído de dentro da situação. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação que é dolorosa, que é difícil, e a gente acaba acreditando que é melhor deixar esse sentimento escondido para que a gente não perca motivação ou para não gerar um conflito dentro do time. Afinal de contas, né, o que as empresas mais têm dificuldade para desenvolver é a habilidade de gerir conflitos. Então, a gente acaba deixando também do lado de fora o aprendizado. Quando eu evito um conflito, quando eu evito uma dificuldade, quando eu evito uma dor, o que é que eu faço? Eu tiro também a oportunidade de aprendizado. Então aqui eu acho que fica para todas as esferas, né, Patrícia, a possibilidade, o convite de aprender com o básico. Também, óbvio, nós vamos fazer isso lendo um livro, fazendo um curso, estando numa pós-graduação ou num curso de curta duração, ou numa supervisão, mentoria, coaching, processo psicoterápico, vamos. Mas a gente pode fazer isso também sem gastar R$1. E eu acho que é aqui que está a grande graça de economizar recursos e conseguir extrair daí ainda muita coisa boa e rica. E me vem aqui rapidamente uma lembrança de que por muito tempo a gente mais novo achou, né, que a experiência do mais velho ele não era tão válida para os desafios atuais. E aí eu jogo isso por terra e eu acho que o mais velho precisa compreender a experiência do mais novo e o mais novo compreender a experiência do mais velho, porque todas elas são válidas, são ricas e vão fazer diferença. Jaqueline, como esse conceito vem mudar aquela visão que os colaboradores tinham perante a empresa quanto a ser a organização a responsável pelo seu aprendizado?
Essa pergunta ela é muito importante, né? Afinal de contas, durante muito tempo, a tendência foi que os colaboradores esperassem que a empresa desse para eles todas as ferramentas para sua capacitação. E isso ainda dura até os dias atuais, apesar de que a gente já sabe que esse tipo de pessoa tem perdido cada vez mais o espaço dentro das empresas. Não é que as pessoas não possam esperar ou desejar ou ainda requisitar que as empresas possam contribuir nos seus processos de aprendizado. O problema foi que a gente se acostumou, a gente se acomodou nessa sociedade patriarcal e paternalista de que existe um caminho de desenvolvimento que é feito quando eu tenho um patrocinador, que só é feito quando eu tenho um patrocinador. Muitas vezes a gente vai deixando para depois, né, a nossa capacidade de cuidar da nossa carreira, porque tem alguém que faz isso por a gente. Claro que agora, com tantas mudanças, com a pandemia, com tantos profissionais sendo desligados, mesmo tendo altíssima competência, as pessoas começaram a entender que é hora de mudar essa forma de pensar. Mas ainda assim, eu entro em muitas organizações e os colaboradores, eles estão lá, sentados nas cadeiras de balanço, esperando a vida passar. E isso é muito complicado. Primeiro que a empresa perde muito, porque a gente tem aqui colaboradores passivos, que às vezes se vitimizam, colaboradores que ficaram parados no tempo, eles estão extremamente desatualizados, então a empresa também vai ficando mais arcaica, colaboradores que não sentem necessidade de serem criativos, de inovar, até porque entendem que para eles fazerem isso, alguém tem que pagar um curso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também colaboradores que estão extremamente desejosos de fazer um curso, eles só não estão dispostos a pagar para fazê-lo. E aqui eu acho que está o grande perigo. Quando a gente fala sobre carreira, a gente está falando também de empregabilidade. A gente está falando, né, que o mercado vai analisar o que a gente tem de competência, de hard e soft skills, por exemplo, quando eu ficar desempregado e precisar passar por um processo de recolocação. Então, quando eu deposito na empresa a responsabilidade por fazer até o meu PDI, meu plano de desenvolvimento individual, quando eu não sou autônomo, né, para fazer essa análise, o que é que primeiramente acontece? A empresa vai sim me fornecer cursos, me fornecer um PDI, coisas desse tipo, mas ela não vai fazer isso pensando em mim, nas minhas necessidades, nas minhas competências, ela vai fazer isso pensando naquilo que ela precisa para aquele momento dela, né? E aí a gente perde, a empresa perde. Por quê? Porque o colaborador, ele vai acabar desenvolvendo coisas que talvez nem ele goste nele, ou coisas que ele sequer tenha dom ou habilidade, mas que é necessário para o cargo em que ele atua. Então, quando ele vai para o mercado e ele vai em busca, por exemplo, daquilo que ele ama fazer, ele não tem experiência, ele não tem um curso, ele não tem competência, porque ele só fez os cursos que a empresa disse que ele tinha que fazer. Então, ele vai ficando limitado, ele vai ficando para trás. Com o conceito de lifelong learning, os colaboradores, eles são convidados a tomarem posse, a serem protagonistas das suas carreiras. Então, eles vão construir o seu próprio PDI. Se eles quiserem buscar ajuda de coaching, terapeuta, mentor, para poder fazer isso, se eles quiserem buscar ajuda do próprio RH ou do próprio líder, né, para receber feedbacks mais assertivos, para poder patrocinar uma parte dos processos de desenvolvimento, ou ainda uma pessoa de RH para dar uma orientada em que caminhos ele poderia seguir, show de bola. Só que essa responsabilidade precisa ser dele, ele tem que partir, ele tem que dar o primeiro passo. E o que a gente mais vê são colaboradores esperando que a empresa tome essa decisão por elas. Então, para mim, tem uma importância muito grande aí de transição de pensamento, mas que é uma quebra de paradigma e que a gente precisa trabalhar fortemente para mudar, que vai fazer bem para o colaborador, vai fazer bem para as empresas e todo mundo vai ganhar com isso. Agradecemos a Jaqueline pela brilhante participação, falando sobre o que os ouvintes podem ler em detalhes na coluna Carreiras e Oportunidades em revistapapeldigital.org.br. E vamos ouvir agora Bruno Moraes, colunista da Falcone, também gerente para os segmentos de papel e celulose, de saneamento e do Programa de Desenvolvimento Sustentável. Bruno convidou Juliana Scarpa, sócia da Falcone e CEO da Falcone Road of Skills and Talent, para refletir também conosco sobre lifelong learning. Olá, Paty, olá, ouvintes.
Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E agora para falar desse tema, né? Então eu convidei a nossa sócia Juliana Scarpa, que é CEO da First, para me ajudar a falar um pouquinho. Olá, Bruno, ouvintes. Claro, tratar desse tema é super relevante. Vamos ver como que a gente consegue ajudar. Na tua opinião, qual que deve ser o futuro do trabalho? A adoção de novas tecnologias em ritmo acelerado continua nos próximos anos. Big Data, inteligência artificial, e-commerce, entre outros, o que transformará tarefas, empregos e habilidades. Nesse contexto, novas funções são criadas e o futuro do trabalho se caracteriza por ambientes remotos, contratos temporários, maior flexibilidade, os nômades digitais que já estão por aí. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, 44% de toda a força de trabalho irá operar remotamente até 2025. Esse ambiente traz muita oportunidade e preocupações sobre produtividade e bem-estar. Como que a gente cria um senso comum, conexão e pertencimento por meio de ferramentas digitais? E como a gente enfrenta os desafios de bem-estar nesse novo contexto? Super importante. Fala de superar os desafios, mas de promover e manter o bem-estar, né? Então, eu creio que nós precisamos ter as ferramentas necessárias para fazer isso. Então, considera que são as competências que precisam ser desenvolvidas pelos profissionais hoje? Naturalmente, o trabalho do futuro nos traz desafios em competências à medida que empregos mudam nos próximos anos. Com o uso forte da tecnologia, as principais habilidades incluem as chamadas human skills. Essas habilidades nos permitem potencializar o uso da tecnologia, das redes de relacionamento, entre outros. O pensamento crítico, a capacidade de análise, solução de problemas complexos, habilidades em autogestão, tendo em vista os ambientes remotos, a aprendizagem ativa. A gente está na era do lifelong learning. Resiliência, flexibilidade são uma das competências essenciais para gerar valor nos próximos anos. 94% dos líderes de negócios acreditam que os funcionários precisam adquirir novas habilidades no trabalho daqui para frente. Isso é um aumento de cerca de 65% se a gente olhar em 2018. Nossa, né, Ju? Então são números bem significativos, né, que mostram que isso tem que ser feito, mas como desenvolver essas competências? No mundo de mudanças constantes, o lifelong learning, aprendizado para toda a vida, é uma realidade. A tecnologia que trouxe as mudanças, a necessidade de enfrentar o desconhecido, também nos dá a possibilidade de aprender e aplicar simultaneamente, usando novos objetos de aprendizagem conectados com o mundo atual, tecnologias de colaboração e individualização do ensino. O aprendizado, ele deve estar conectado ao ambiente de trabalho. As habilidades, as novas habilidades que precisamos desenvolver, devem considerar os desafios imediatos. Aprender requer aplicação prática, novos conhecimentos, o uso de redes de colaboração que acelera a absorção e a geração de novos resultados. E isso sempre. Maravilha, Ju. Muito obrigado por compartilhar aqui esses conhecimentos conosco e com os nossos ouvintes. E fica essa mensagem, né? Aprender sempre e aprender na prática, né? Aprender com os nossos desafios enquanto eles se apresentam e precisam ser resolvidos. Então, Paty, agradeço mais uma vez aqui o espaço dado para a gente e esperamos continuar conversando com vocês nas próximas edições. Agradecemos muito ao Bruno e à Juliana pelas participações e contribuições sobre o tema Lifelong Learning, ou aprendizado contínuo, para que os nossos ouvintes fiquem mais do que bem informados sobre o tema da vez e possam refletir sobre suas posturas atualmente na atuação nas empresas. E vamos fechando este primeiro bloco do nosso podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, Patrícia, deixando como dica de leitura relacionada a empresas e gestão a coluna BTCP por Dentro, assinada por Marcos Avó e Ricardo Altman, da Lúnica Consultoria, sobre o que as lideranças do setor de papel e celulose esperam da ABTCP. O artigo faz parte da série lançada este ano sobre o planejamento estratégico da associação. Thaís, completo a sua dica aos nossos ouvintes, recomendando ainda que confiram as reportagens especiais sobre a Buchmann em seus 50 anos de Brasil, com destaque para a química conectada, relacionada à tecnologia inteligente requisitada pela era da indústria 4.0. E leiam a reportagem Negócios e Mercados sobre o projeto BioCMPC, que contempla a modernização e melhorias ambientais da fábrica de celulose de Guaíba da empresa. A CMPC está presente nesta edição também,
também na coluna Ponto de Vista, assinada pelo diretor Maurício Harger, trazendo reflexões quanto à retomada econômica pelas empresas de forma sustentável. E vamos em frente então com os nossos ouvintes, que têm muito mais informação a seguir. Podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores, uma base de dados de consulta a empresas, produtos, serviços e tecnologias com a credibilidade técnica de uma associação que está há mais de 50 anos no setor de base florestal. Acesse guiacompras.celulosepapel.org.br, clique no menu Publique no Guia e cadastre a sua empresa para ampliar suas oportunidades de negócios. Seguimos neste segundo bloco do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, falando sobre destaques técnicos e sobre um assunto que não sai das manchetes da mídia: energia. Nosso primeiro destaque técnico é o artigo Minimização do tempo total de setup entre lotes em uma máquina de papel cartão, elaborado pelos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais com profissionais da Klabin. O resultado foi um importante ganho de produtividade às empresas de papel. E para entender o objetivo dos autores com o desenvolvimento desta pesquisa, convidamos para participar do nosso programa a autora Gabriela Rodrigues Nicchini, do Departamento de Engenharia Química da UFMG. Muito obrigada por ter cedido o espaço na revista para a publicação do nosso trabalho e também pelo convite para participar do podcast. Esse trabalho fez parte da minha pesquisa de mestrado, foi desenvolvido em parceria com a Klabin. O principal objetivo do trabalho foi a aplicação de conhecimentos técnicos de sequenciamento de lotes à realidade industrial. Na universidade, nós aprendemos sobre como transformar o problema de sequenciamento de lotes, que é recorrente na indústria, em um problema de otimização que pode ser resolvido com a ajuda de um computador. Paralelamente a isso, na indústria, esse problema muitas vezes é resolvido manualmente pelos operadores. Nós reconhecemos, claro, que o conhecimento do corpo técnico da indústria não deve ser deixado de lado de maneira alguma e que há uma série de questões práticas envolvidas, mas a resolução automatizada do problema de sequenciamento pode levar a reduções significativas no tempo total de setup, que neste trabalho foi de 27,6%. Na prática, essa redução significa menor produção de refúgio, porque neste problema da Klabin em particular, a máquina opera em regime contínuo, então durante esse tempo de setup, estão ocorrendo ajustes na máquina que afetam a qualidade do papel, e esse papel que é produzido durante esse período não pode ser comercializado. E além dessa questão do refúgio, a redução do tempo de setup permite também o cumprimento da demanda em um menor período de tempo, consumindo menos insumos. Gabriela, gostaria que você comentasse com os nossos ouvintes se o trabalho desenvolvido por vocês foi inspirado em alguma outra pesquisa ou é inédito, e também sobre a contribuição da Klabin para os resultados obtidos neste estudo. No artigo, nós citamos alguns trabalhos sobre o sequenciamento de lotes na indústria de papel. Um trabalho em particular que é bem interessante é o trabalho do Figueira e colaboradores, que são pesquisadores portugueses, em que eles resolvem o problema de sequenciamento em uma planta de papel e celulose e discutem a implementação de uma interface para uso dos operadores da indústria. Quanto ao trabalho que nós realizamos, ele apresenta o diferencial de ter utilizado o problema do caixeiro viajante, que é um problema relativamente simples, amplamente estudado por pesquisadores e possui diversas formulações eficientes para a resolução. Quanto à Klabin, eu gostaria de aproveitar esse espaço primeiramente para agradecer à empresa pelo suporte dado, em particular ao Oswaldo e ao Claudeci, que também foram incluídos como autores deste trabalho e trabalharam diretamente conosco. E, infelizmente, a pandemia não permitiu que eu visitasse as instalações da empresa. E a contribuição deles foi no sentido de nos explicar sobre o processo de produção de papel para embalagens, que é um mercado amplamente dominado pela Klabin hoje, e também fornecer os dados necessários para a resolução do problema de otimização, como a demanda mensal de cada produto e o tempo de setup para cada par de papel cartão. Nós tivemos diversas conversas com eles e elas foram cruciais para que nós entendêssemos o processo de produção de papel e pudéssemos propor um problema de otimização de acordo com esse processo. Agradecemos a Gabriela pela participação e parabenizamos todos os autores da UFMG e Klabin pela relevante pesquisa em contribuição à competitividade do setor de papel e convidamos nossos ouvintes a acessarem o site revistopapeldigital.org.br para conferir o artigo completo. Passaremos agora, Patrícia, para mais um destaque técnico da nossa edição de agosto.
Nossa entrevista do mês fala sobre nanotecnologia e foi realizada com Robert Moon, engenheiro de pesquisa e materiais no United States Department of Agriculture. Sim, Thaís, o tema é mais que relevante para a bioeconomia e nosso entrevistado é mais que importante no meio acadêmico internacional, pois Robert Moon recebeu recentemente o Prêmio de Liderança e Serviço da Nanodivisão da TAP 2021. Para quem não conhece, a TAP é uma conceituada associação técnica congênere da BTCP que representa nos Estados Unidos a indústria de celulose e papel. Portanto, quem quiser ficar por dentro de um panorama atual sobre as mais recentes pesquisas e novas aplicações de nanomateriais derivados da celulose, acessem revistapapeldigital.org.br e confiram a entrevista nas versões português e inglês. A editoria também conta com participações de Renato Damasio, pesquisador de P&D industrial da Klabin e coordenador da Comissão Técnica de Nanotecnologia da BTCP, e de Júlio Costa, diretor da WebTech, também membro da comissão. Congratulations ao Mr. Robert Moon, engenheiro especialista em pesquisa de nanomateriais. E vamos em frente com o nosso programa, tratando agora do tema da vez, energia. Quem nos acompanha nos podcasts da BTCP já ouviu no Revista o Papel em Minutos e no Giro Setorial algumas entrevistas sobre a crise hídrica e o importante papel do nosso setor na geração de bioenergia como alternativa às fontes geradoras atuais. Um dos nossos convidados para falar sobre a energia e bioenergia em alguns programas foi o colunista e consultor Márcio Funchal, que a pedidos lançou recentemente uma série sobre energia. A parte 2 está disponível nesta edição da O Papel e leva o nome Complexidade do Mercado de Energia Elétrica no Brasil. O colunista passa por diversos pontos para que todos entendam os desafios e oportunidades relativos a este sistema nacional. Para deixar nossos ouvintes interessados em acessar o revistapapeldigital.org.br e ler o primeiro e segundo capítulos da série, apresento aqui um detalhe interessante que o Márcio Funchal traz aos leitores nesse segundo capítulo. De acordo com as pesquisas que ele levantou quanto ao preço final da energia elétrica ao consumidor comum, ou seja, não empresarial, o Distrito Federal é o líder com a menor tarifa de energia elétrica do Brasil. Sem mais comentários, Patrícia, e vamos deixar nossos ouvintes tirarem suas próprias conclusões a partir da leitura completa dos conteúdos desta série na nossa versão digital da O Papel ou pela versão impressa, que os assinantes da revista e os associados da BTCP recebem em suas residências. E a energia também está em evidência na revista O Papel deste mês, na coluna IBA, da Indústria Brasileira de Árvores, assinada nesta edição pelo embaixador José Carlos da Fonseca Júnior. Segundo ele, abre aspas, não mais podemos relegar o sistema de energia nacional a projetos imediatistas ou improvisados, fecha aspas. Portanto, caros ouvintes, leiam a coluna IBA de agosto, intitulada O Brasil precisa de um projeto sério para a energia. Isso mesmo, Patrícia, texto muito relevante do embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, endereçado aos tomadores de decisão no governo. E assim fechamos, então, nosso segundo bloco do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Podcast ABTCP Giro Setorial traz semanalmente o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva do setor de celulose e papel e é uma oportunidade de patrocínio para a sua empresa deixar sua marca registrada entre os formadores de opinião desta indústria. Seja um patrocinador consultando as condições pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br. Nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos abre com informações sobre mercado, com destaque para os segmentos de aparas, papéis tixo e um panorama geral sobre preços da celulose e madeira. Nossos convidados para falar sobre estes assuntos são os colunistas Carlos Baixa, que assina mensalmente os indicadores de preços, e Pedro Vilas Boas, que aborda os segmentos de aparas e de papéis tixo. Iniciando pelo professor Carlos Baixa, nesta edição de agosto da O Papel, ele fala que o segundo semestre de 2021 começa com quedas dos preços da celulose e de madeiras sólidas em vários países, mas não no Brasil. Além disso, Baixa diz que estão ocorrendo variações de preços de celulose, papel e aparas em mercados mundiais. Vamos ouvir então do próprio Carlos Baixa os comentários gerais sobre o conteúdo da coluna Indicadores de Preços deste mês. Nessa coluna referente ao mercado de celulose, papéis, aparas e madeiras sólidas,
Claramente, nós observamos a interrupção no processo de alta de preços de madeiras e de celulose que presenciamos no primeiro semestre. Com exceção da Europa, onde o preço da celulose tem se mantido estável em julho e começo de agosto, nos Estados Unidos e na China já é pronunciada a forte queda no preço da celulose. O mercado de papéis ao redor do mundo tem presenciado comportamentos diferentes de acordo com o tipo de papel e o mercado analisado. Por exemplo, enquanto o preço em euros dos papéis A4, offset, couché e imprensa subiram na Europa, o preço do papel Kraftline caiu porque já tinha subido muito no primeiro semestre. No Brasil, por exemplo, os preços de papéis de embalagem da linha branca e marrom ficaram estáveis em agosto. Mas o que mais chama a atenção nesse final de julho e início de agosto é a forte queda do preço de madeira sólida em vários países do hemisfério norte, com destaque para o Canadá. O que nós tínhamos presenciado no segundo semestre do ano passado e no primeiro desse ano era uma forte alta de madeiras sólidas, porque muitas pessoas estavam em casa e fazendo aquelas reformas pequenas de cerca, de construindo um abrigo novo. E agora, com a volta das atividades normais, ou paulatinamente voltando às atividades normais, e com o reabastecimento das lojas com madeiras sólidas, nós tivemos quedas fortes no preço de madeiras sólidas, principalmente compensados, OSB e tábuas em vários países do hemisfério norte. Muito obrigado ao nosso querido professor Baixa pela participação neste podcast. E vamos seguir falando agora sobre o mercado de aparas, a coluna ANAP da Associação Nacional dos Aparistas, assinada por Pedro Vilas Boas, que é diretor executivo da associação. Ele começa posicionando que o segmento dos aparistas enfrenta um desafio atualmente, a rápida queda de preço das aparas em um momento que a oferta deste material pelos catadores e cooperativas está se recuperando. Como será o desfecho desta situação, caros ouvintes? Vocês poderão saber acompanhando a coluna ANAP desta e das próximas edições em revistapapeldigital.org.br. Fica a dica de leitura, então, sobre a coluna ANAP, assinada pelo Pedro Vilas Boas, que também assina a coluna Indicadores de Papéis Ticho. E ele é nosso próximo convidado, Patrícia, para falar aos nossos ouvintes sobre como anda o comportamento do setor de papéis ticho nesse período. A coluna sobre este tema da edição de agosto abre com o seguinte parecer: dados estatísticos não corroboram as informações de alguns fabricantes de que esteja havendo uma melhora no mercado de ticho. Vamos ouvi-lo? Senhores, é muito bom estar com vocês novamente para falar um pouco sobre o segmento de papéis fins sanitários. E como vocês devem saber ou já sabem, é um segmento que vem apresentando crescimento histórico acima da média. Isso não só no Brasil, mas de uma forma geral em todo o mundo. Mas os 2 últimos anos foram meio atípicos, né? Aliás, foram atípicos para toda a economia em função da pandemia. No início de 2020 houve um impacto muito forte na economia e todos os setores acabaram sofrendo com isso. Mas os papéis fins sanitários tiveram um comportamento um pouco diferente, porque enquanto todos os segmentos tiveram, no primeiro momento da pandemia, uma queda no seu desempenho, os papéis fizeram um movimento inverso, né? Apresentaram um forte crescimento de vendas. E existe uma explicação sobre isso que é psicológica. Quando houve um grande impacto sobre a necessidade de higiene, sobre a necessidade de preservação, toda a população correu para a higiene e para os papéis de fins sanitários, para os papéis relacionados com higiene. Dessa forma, 2020 teria sido um ano muito bom, não fosse a alta de custos que impactou todo o segmento. A celulose apresentou um crescimento de valor em dólar, além disso o dólar teve uma desvalorização e isso acabou prejudicando muito a lucratividade das empresas, que também tiveram aumento de custos de combustível, de energia, de plástico, de embalagens e
Isso acabou prejudicando a rentabilidade do setor. Mas o segmento, quando se vai falar de papéis de fins sanitários, nós temos que analisar dois tipos de mercados diferentes, né? O mercado doméstico, que é aquele papel que é consumido nas residências, e o papel institucional, que é consumido nos escritórios e lojas. E, logicamente, com a pandemia, houve um prejuízo muito grande para o desempenho do papel de uso institucional, né? Com fechamento de lojas, fechamento de shoppings e um grande crescimento no consumo de papéis de uso doméstico. E nessa condição, o produto que mais sofreu foram as toalhas de mão, que têm utilização única e exclusivamente no mercado institucional. Os papéis sanitários, os papéis higiênicos, ainda que tivessem seu consumo menor no segmento institucional, acabaram tendo uma compensação com o aumento no consumo residencial. As toalhas multiuso, que são consumidas basicamente dentro das casas, e os guardanapos, que são consumidos mais dentro das casas também, acabaram tendo um grande benefício, porque com mais gente dentro de casa, o consumo desse tipo de papel acabou sendo maior. E com isso, pelo menos em volume, o ano de 2020 teve um bom resultado para o setor. Embora, como eu já disse, a parte de custos acabou impactando forte e a lucratividade do segmento não foi assim tão boa. Com esse cenário, a gente inicia 2021. E 2021, novamente, uma nova onda de Covid-19, uma nova necessidade de fechamento, de lockdown. Só que dessa vez, acho que o público já acostumado ou já preparado não foi atrás do papel higiênico, não foi atrás dos papéis de higiene, né? E com isso o segmento acabou tendo um início de ano tão ruim quanto todos os demais setores da economia, ou seja, acabou perdendo volume de vendas, né? Mas, pelo menos nesse ano, os custos pararam um pouco de subir. Continuam subindo ainda, mas estão subindo numa velocidade um pouco menor. A celulose está atingindo seu ponto máximo na Europa, né? O dólar está relativamente estável e, com isso, a administração da fábrica, a lucratividade das empresas ficou um pouco mais administrada. Bom, esse segmento, nós da Angut acompanhamos 5 produtos dentro desse segmento. Os papéis higiênicos de folha simples de boa e alta qualidade, os papéis de folhas múltiplas, as toalhas de mão, as toalhas multiuso, toalhas de cozinha, né? E os guardanapos e os lenços. E o comportamento em cada um desses segmentos foi bastante diferente. Como eu disse, as toalhas de mão, que dependem exclusivamente do segmento institucional, sofreram bastante. E agora, nesse segundo semestre, elas começam a apresentar uma recuperação com a volta ao normal da atividade econômica. Então, os shoppings estão reabertos e, mais importante do que isso, estão cheios e, com isso, por exemplo, o consumo de toalha de mão começa a crescer, os bares e restaurantes voltando a operar em condição normal, com capacidade normal e, importante, também cheios, né? O público está comparecendo bastante. Então, a gente tem uma boa perspectiva para as toalhas de mão ainda esse ano. Os papéis higiênicos, eles estão apresentando também, historicamente, uma condição bastante clara, bastante nítida, né? Os papéis de folha simples estão perdendo posição para os papéis de folhas múltiplas, os papéis de melhor qualidade estão ganhando posição sobre os papéis de menor qualidade. Isso é aqui. A gente pode falar em qualidade quando se fala em folhas simples, folhas múltiplas, né? Mas o fato é que, uma vez que o público experimenta o papel higiênico folha dupla, o papel higiênico mais macio, mais suave, ele dificilmente volta para o folha simples. Então, hoje, o papel higiênico de folha simples, ele basicamente vive em função do mercado institucional. Os supermercados que a gente acompanha, preços, acho que na gôndola, menos da metade das marcas que a gente encontra são de papéis folha simples. Normalmente 30% de um total de marcas, 20-30% é folha simples, 70-80% folhas duplas e folhas triplas, né? Que é um novo lançamento que começa a surgir agora e que também está conquistando uma faixa mais expressiva de mercado. Papel higiênico folha tripla, hoje eu estimo que já atinja 5% de todo esse mercado. O papel higiênico folha simples, que já representou mais da metade desse segmento, hoje está representando em torno de 40% a 43% do mercado. Mas esse segmento tem considerando o volume todo, né, o desempenho dele vem sendo bom, em que pese, como eu disse, o papel de folha simples está perdendo mercado. E a tendência do folha dupla é crescer mais forte, né? E isso está acontecendo e deve se repetir agora em 2021.
Os papéis toalha de mão, como eu disse, perderam o mercado na pandemia e agora começam a voltar para uma situação de normalidade, né? O grande, talvez o maior vitorioso de todos, o maior beneficiado de todos os produtos foram as toalhas multiuso, que são consumidas exclusivamente nas casas, né? A famosa toalha de cozinha, e que teve um grande crescimento no seu consumo. E mais importante do que isso, esse crescimento no consumo fez com que ela começasse a ser estabelecida como produto, que ela ainda vinha ganhando mercado, vinha buscando mercado, isso tudo foi muito ajudado agora com a pandemia. Então, eu diria que esse é o grande produto que vitorioso e deve encerrar o ano de 2021 com um número de vendas bastante expressivo. Os guardanapos, eles têm uma característica muito própria também. Existe um volume muito grande de guardanapos que é feito com papel seda, que é esse guardanapo comercializado ou utilizado em padarias, em bares, que é aquele que fica naquela porta-guardanapo, que não é um papel do segmento de papéis sanitários, tá? Ele é, inclusive, o papel seda é classificado como um papel de embalagem. E esse produto realmente sofreu muito, sofreu bastante. Mas o outro guardanapo, o guardanapo papel de fins sanitários, que a gente acompanha, ele é muito consumido dentro das residências e também teve algum benefício com relação a isso. Ele também tem uma faixa grande no mercado institucional, mas ele acabou, no total da produção, no geral, ele acabou recebendo algum benefício, né? Mas, enfim, o ano de 2021 começou não muito bem para o setor, os níveis de produção abaixo de 2020, mas a perspectiva para o segundo semestre é que ele volte a ter o crescimento histórico que ele sempre teve e o ano deve se encerrar com um volume de produção maior do que o que a gente verificou em 2020. Muito obrigada ao Pedro pela ampla análise sobre esse segmento e convidamos a todos a ler na edição impressa ou no site da Upapel a coluna Indicadores de Papéis Ticho. Lá no site ou na edição impressa vocês vão encontrar muito mais informações sobre preços, produção e vendas, entre outros artigos interessantes e notícias, para que vocês fiquem muito bem informados sobre a indústria de celulose e papel. E nós vamos fechando o nosso podcast, a BTCP Revista do Papel em Minutos, agradecendo aos nossos anunciantes da edição impressa pelo significativo apoio recebido nesta edição de agosto. E deixa eu até tomar um fôlego, Thaís, para citar esta lista extensa de anunciantes. Nesta edição de agosto são muitos. Então aqui segue o nosso agradecimento a todas as empresas. São elas a A1 Engenharia, Alban International, BO Paper Brasil, Belmer Ferrar Machinery, BHS Corrugated South America, Cargill, CBC Indústrias Pesadas, Copapa, Companhia Paduana de Papéis, Damapel, Indústria, Comércio e Distribuição de Papéis, Ergen S.A. Máquinas e Equipamentos e Valmet Celulose, Papel e Energia. Excelente, Patrícia. E agradecendo aos ouvintes pela audiência e preferência, deixamos aqui o nosso tradicional e-mail, podcast@btcp.org.br, esperando que os nossos ouvintes nos enviem suas sugestões, críticas e elogios. Aguardamos as mensagens de vocês. E agradecemos principalmente a Valmet, nossa patrocinadora master desta edição do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.